Olá, tudo bem com vocês? Esse é o canal Filosofia Fácil para o Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu sou o professor Patrick e vou trabalhar com vocês esses conteúdos e aulas durante essa série. Estamos na aula 10, voltado para o primeiro ano do ensino médio, e o tema de hoje é mito e filosofia. Então vamos lá trabalhar o que é mito e filosofia e suas diferenças. Mito é uma narrativa tradicional que busca explicar a origem do mundo, dos fenômenos naturais, da humanidade e dos valores de uma determinada cultura. Essas histórias são transmitidas oralmente de geração em geração e possuem um caráter sagrado para aqueles que nelas acreditam. Então, sobre a origem, o mito é uma narração, uma narrativa sobre como a vida iniciou, como tudo se originou, né? E tem um caráter sagrado, sobrenatural. A gente vai falar em mitologia e filosofia, quais são as diferenças, né? A característica dos mitos. Eles utilizam símbolos, metáforas para expressar ideias sobre a existência humana e o universo. São respostas para questões fundamentais sobre a vida, a morte, o bem e o mal. Então, as populações antigas, as populações, né, por exemplo, a população grega, egípcia, africana, as culturas chinesas, indianas, hindus, aqui no Brasil as indígenas brasileiras, eles precisavam explicar como a vida surgiu, como o sentido da vida. Então, esses mitos, né, essas criações, elas buscavam expressar isso aí. Eles utilizavam símbolos, né, e metáforas para expressar essas ideias. São respostas para questões fundamentais sobre a vida, a morte, o bem, o mal. São considerados verdadeiros e sagrados pelos membros da cultura que os compartilham. Os grupos que participam, eles consideram como verdadeiro, né? Não há mentira no mito, gente. Você não pode falar, cultura nenhuma tem direito de falar que o mito é uma mentira. Que a intenção desses grupos não era falar mentira. A intenção desses grupos era dar uma explicação sobrenatural da origem das coisas, de explicar as coisas que aconteciam na vida pela linguagem que eles possuíam. Eles não possuíam a linguagem científica, a linguagem histórica, acadêmica que nós temos hoje. Mas sim, eles tinham uma linguagem simples, uma linguagem genuinamente sobrenatural, mística, espiritual, entendeu? Então, eles iam transmitir desse jeito. São transmitidos de forma oral, não tinham muito escrita, através de histórias, canções, rituais. Deuses, heróis e criaturas místicas são personagens comuns nos mitos. Os deuses, os heróis, aqueles que enfrentam o medo, apresentam uma cosmogonia, ou seja, uma narrativa sobre a criação do universo, como o universo, o cosmos surgiu, né? O universo, a vida. A importância dos mitos. Os mitos ajudam a construir a identidade de um povo, transmitindo seus valores, crenças e histórias. Aqui a gente vê, por exemplo, vários mitos aqui, por exemplo, os mitos egípcios, transmite o quê? As crenças e valores do povo egípcio, do povo grego, do povo viking, dos povos africanos, dos povos indígenas, dos povos chineses, japoneses, indianos, e vários grupos, os índios da América do Norte, da América Central, os indígenas do Brasil, do Paraguai, da Argentina, os povos da Austrália, os diferentes povos, né, os mongóis, as populações lá no Polo Norte, entendeu? Então, cada população, cada povo tem essas crenças e histórias antigas. As narrativas míticas fortalecem os laços sociais e promove a união entre os membros de uma comunidade. É importantíssimo isso para eles. Os mitos oferecem uma explicação para os fenômenos naturais, como o dia e a noite, as estações do ano e os desastres naturais,
por que acontecer a chuva, por que o sol, né, por que não está chovendo, por que está chovendo tanto, por que esfriou tanto, por que está tão quente. Tudo isso tinha uma explicação através, né, desses mitos. Os mitos estabelecem normas de comportamentos e valores éticos para os membros da sociedade, daquela comunidade, né, valores que você deve seguir, aquilo que você deve fazer, que é considerado certo ou errado. Diferenças entre mito e filosofia. Enquanto os mitos se construíram a partir de noções sobrenaturais e fantásticas, a filosofia utiliza a razão para desenvolver reflexões e teorias sobre as questões por ela abordadas. Então, a filosofia, né, como a gente já disse, é uma abordagem racional, é uma reflexão, né, diferente dos mitos. Embora ambas compartilhem o traço em comum de serem expressões do esforço de compreensão da natureza, as duas buscam explicar a natureza. A filosofia procede de maneira muito mais rigorosa, não aceitando como verdadeiras ideias que não estejam baseadas em uma argumentação clara e coesa, ou racional, né? A filosofia não admite isso. Vamos lá falar um pouquinho da mitologia. Por exemplo, vamos lá falar do mito de Édipo. O mito de Édipo conta a história do rei de Tebas, que sem saber matou o próprio pai, Laio, e se casou com sua própria mãe, a Jocasta. É uma história interessantíssima. Depois, se você quiser pesquisar o mito de Édipo, né, fazer uma leitura mais aprofundada. A tragédia começa quando o oráculo prevê que Édipo cometerá esse destino terrível. O menino nasce, o rei leva ele lá no oráculo, né, um vidente, e fala: olha, seu filho, ele vai matar você, ele vai matar o pai e vai casar com a própria mãe. E o pai, não aceitando aquilo, fala: não vai nada, eu vou matar esse menino antes, vou mandar matar esse menino. Entendeu? Eu vou ter outro filho, né? Não estou nem aí. E esse menino não vai acontecer isso. Ele acreditou no oráculo. E um soldado que deveria matar o menino fica com dó, abandona aquele menino, e aquele menino é adotado por ele é pego numa caravana, e essa caravana vai para uma cidade vizinha, e lá nessa cidade esse menino é adotado pelo rei e a rainha daquela cidade. Então Édipo cresce, olha, você vê, coincidentemente em outra família de rei e rainha. E quando Édipo cresce, né, ele descobre, ele vai no oráculo e o oráculo diz para ele: olha, você vai matar seu pai e vai casar com sua mãe. E ele também, não aceitando o destino, ele fala: não vou fazer isso não, eu vou fugir daqui. Se eu fugir, não tem como acontecer. Né? Então ele diz que no caminho ele foge, no caminho ele encontra um grupo e ele tem uma desavença com um homem, um senhor mais velho, e esse senhor o ataca e ele também ataca esse senhor. Ele acaba matando esse senhor com a espada, né? E depois ele vai e encontra com a esfinge, né? Inclusive aqui tem e ele descobre o segredo da esfinge. Como prêmio, ele vai se casar, né? A esfinge é aquela que oprimia aquela cidade, e Édipo descobre lá o enigma, né? Então o prêmio de Édipo é se casar com a rainha daquela cidade. Só que ele, né? Só que sem saber ele casa com a própria mãe, né? Ao descobrir a verdade, né, Jocasta se suicida. Jocasta é a mãe dele, ela se mata, né? E o que ele descobre também? Que aquele senhor que ele tinha matado era o pai dele, que estava em viagem. Ele matou o pai e ele se casou com a mãe, porque ele descobriu o enigma. Ele libertou a cidade. Como prêmio, ele deveria se casar. Então, ele descobriu que ele fez isso, que o oráculo disse. Ele matou o pai também acabou sendo vítima, a mãe também acabou sendo vítima, e o filho também acabou sendo vítima do destino. Entendeu? Édipo, de desesperado, fura os olhos, um sinal de desespero. Entendeu? A história simboliza o conflito entre o destino e o livre-arbítrio. Tipo assim, eu sou livre para escolher?
Significado do mito de Édipo. Ele explora temas profundos sobre a natureza humana, o destino e a culpa. Édipo se torna um símbolo do conflito entre o livre-arbítrio e a fatalidade. Algo que acontece sim, sem que você queira que aconteça. Mostrando que mesmo tentando escapar do destino, os indivíduos podem ser arrastados por forças maiores. Eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Entendeu? E eles explicam isso através dessa linguagem mítica. No mito, o destino é como uma mão invisível que nos arrasta, mesmo contra a nossa vontade, para aquilo que nos é predestinado. Então, parece assim, eu não tenho escolha. Eu estou predestinado e é isso que vai acontecer. Entendeu? Gente, então um pouquinho sobre mitologia, mito e filosofia. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até a próxima.